Fala galera, beleza? Bom, estamos aí para dar continuidade no nosso conteúdo, né? Vocês fizeram aquela avaliação que é a avaliação mensal, né? Que tratava lá dos pensadores da política, né? O Hobbes, o Locke e o Rousseau. Bom, a gente finaliza então essa discussão sobre filosofia política. Embora a gente vai retomar alguns pontos da discussão da filosofia política mais para frente, quando a gente for falar de alguns filósofos contemporâneos, principalmente de uma filósofa chamada Hannah Arendt, tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar de lado essa discussão política e vai abordar alguns filósofos da transição do período moderno para o período contemporâneo, que fazem parte de um movimento filosófico que ficou conhecido como romantismo e como idealismo alemão, tá? Dentre esses filósofos, nós vamos falar de Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard, que embora não seja alemão e não faça parte dessa galera do idealismo e do romantismo, o Kierkegaard é um pensador importante que a gente vai abordar de uma maneira bem breve aí também, tá? Digo já, dentre esses pensadores, o que mais aparece aí nos vestibulares é o Nietzsche, tá? Tanto é que eu vou reservar uma discussão mais aprofundada para o Nietzsche. Os outros, o Hegel, o Schopenhauer e o Kierkegaard, eles são filósofos que pouco aparecem nos vestibulares, mas aparecem, então a gente precisa conhecer o pensamento deles, tá? Bom, a gente vai iniciar com Hegel hoje, tá? Veja bem, Hegel não é um pensador simples, não é um pensador fácil de entender. Nós até brincamos na filosofia que Hegel escreveu coisas que nem ele mesmo entendeu, né? É uma piada que a gente faz aí na filosofia porque nós reconhecemos a dificuldade de compreender o pensamento de Hegel. Óbvio que aqui eu vou apresentar para vocês os elementos mais básicos do pensamento dele, tá? Só que, mesmo assim, mesmo os elementos mais básicos do pensamento de Hegel já é bastante coisa, tá? Então, vamos lá, passo a passo, vamos ver se a gente consegue deixar claro os principais conceitos desse autor, tá? Bom, o Hegel, ele é um filósofo alemão, tá? Nasceu no século XVIII, viveu a maior parte da sua fase adulta no século XIX, né? Ele morre em 1831, tá? O Hegel, ele foi o grande nome da Alemanha nesse período, tá? É importante que vocês saibam disso. Dentre os filósofos alemães do século XVIII e XIX, Hegel foi o grande nome, tá? Grande nome não só no sentido de que ele era de que as suas ideias eram importantes, mas ele era um grande nome porque ele de fato fez parte de um movimento filosófico muito grande chamado idealismo, e ele era o grande pensador do idealismo, tá? No mesmo período, junto com Hegel, outros dois pensadores eram importantes, o Fichte e o Schelling, ok? Então, os três grandes pensadores do idealismo alemão eram Fichte, Schelling e Hegel, mas dentre eles Hegel claramente se sobressaía, tá? Bom, primeira coisa que nós precisamos saber sobre o pensamento de Hegel, vamos lá. Hegel, ele, de certa maneira, é um crítico do Kant, tá?
o Immanuel Kant, que era um filósofo alemão que viveu o século XVIII e que foi o grande nome do século XVIII. A crítica principal de Hegel é que Kant teria sido um filósofo que se preocupou muito com as questões do conhecimento, né, e da ética, e esqueceu de discutir as questões do ser, ou seja, da existência, da realidade do mundo e tudo mais. Tá? Essa crítica do Hegel faz com que ele se torne o principal filósofo a propor uma filosofia que a gente vai chamar de idealismo dialético. Tá? Através da crítica que ele faz ao Kant, o Hegel desenvolve essa questão da dialética que já existia na antiguidade, tá? Mas que, porém, tinha perdido um certo valor, tinha perdido importância nessa época, e o Hegel vai retomar essa discussão da dialética. Tá? Vamos lá. O que é dialética? Se você pegar no sentido mais comum do termo, nós encontraremos que dialética é uma espécie de debate de ideias, tá? Em que as pessoas os interlocutores de uma discussão, eles apresentam argumentos e esses argumentos se chocam, ou seja, eles entram numa contradição e desse debate de argumentos se chega a uma conclusão, né? Porém, Hegel ele vai propor a dialética como algo mais profundo. Tá? Para Hegel, a dialética seria a própria estrutura da realidade. Ou seja, o mundo ele é dialético. E o que significa isso? Bom, para Hegel, a dialética é justamente o movimento do ser, ou seja, do existir, da própria existência. Tá? O real, o mundo, né, essa realidade que nós experimentamos, ela é dialética, segundo Hegel. Então, dialética não é um mero debate de ideias, mas a dialética é a própria lei da natureza, lei da realidade. Tá? O Hegel vai dizer o seguinte, que se nós observarmos, o mundo é sempre um vir a ser, ou um devir, tá? Essas expressões vir a ser, devir, dá a ideia dessa mudança constante da realidade, marca essa noção de que o mundo é um fluxo constante de transformações, ok? Então, o mundo é dialético, tá? Como que a gente poderia perceber essa dialética do mundo? Para Hegel, quando nós olhamos, por exemplo, a história da humanidade, nós conseguimos ver como a história ela é dialética. Por quê? Porque é uma história que revela contradições que promovem transformações. Tá? Para a gente sistematizar aqui, a dialética pode ser entendida como uma estrutura onde há uma tese, tá? Ou seja, uma afirmação, que é contraposta por uma antítese, ou seja, uma negação da afirmação, e que, a partir desse confronto, leva a uma superação desse confronto, dessa contradição, que nós chamamos de síntese. Tá? Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo da história e um exemplo que o próprio Hegel dá da realidade. Tá? O exemplo que o Hegel dá é o exemplo do botão, da flor e do fruto. Tá? Ele diz que o botão é a afirmação, a tese, que é negada pela antítese, que é a flor. Ou seja, para que a flor surja, né, o botão deixa de existir. Ou seja, a flor se opõe ao botão. Ou seja, ela nega o botão. Né? Então, afirmação e negação. Tese e antítese.
dessa relação entre botão e flor, né, nesse desenvolver, nessa contradição, surge o fruto. O fruto que é superior ao botão e superior à flor. É a síntese, tá? Beleza? Para Hegel, então, a realidade como um todo segue esse mesmo movimento contraditório, esse mesmo movimento que é o movimento dialético, desse vir a ser, desse devir, desse movimento. Tá? Outro exemplo que eu falei que eu ia dar, que é o exemplo da história, é, por exemplo, se nós pegarmos a situação da França. Né? Nós tínhamos ali um modelo que era um absolutismo, né? Que se afirmava, era a tese. Nós depois tivemos a aparição de uma burguesia, né? Que aparece como negação, como antítese do modelo absolutista, e nesse confronto surge então uma categoria superior, que é a síntese, que seria a democracia francesa, que surge desse embate entre absolutismo e burguesia. Tá? Para Hegel, tudo se explica então a partir da dialética, pois a realidade ela é dialética. Tá? Bom, essa é a primeira ideia mais importante do Hegel aí que vocês precisam saber, e ela é muito importante porque ela vai influenciar o pensamento marxista. Marx era um leitor profundo de Hegel, um leitor crítico, claro, né? Ele vai fazer críticas ao Hegel, mas é um leitor profundo de Hegel, então ele bebe da fonte do Hegel para desenvolver suas próprias ideias, e depois todo o pensamento marxista que vem daí também vai propor essa relação entre tese, antítese e síntese, ok? No marxismo isso aparece principalmente na noção de capitalismo, socialismo e comunismo, tá? Essa embate aí, tá? Bom, prosseguindo, outra noção importante que nós temos que ter do Hegel é como ele compreende a própria realidade, né? Porque se a realidade ela funciona de maneira dialética, ele vai encontrar nessa realidade 3 elementos importantes. O que ele chama de ideia, o que ele chama de natureza e o que ele chama de espírito. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Ele diz assim, a ideia ela é a coisa pura, né? Isso lembra um pouco Platão até, mas não é exatamente Platão, tá? Mas a ideia é a coisa pura, né? Então, por exemplo, a ideia da maçã, né? Essa ideia da maçã seria a maçã na sua pureza, né? Por outro lado, nós temos a natureza. E o que é a natureza? Ela é justamente o oposto da ideia. A natureza, ela é o que o Hegel chama de ideia alienada. Tá? Por quê? Porque ela é uma espécie de imperfeição total. Não imperfeição no sentido de que é negativo, inferior, mas no sentido de que a ideia pura ela é, de certa maneira, uma espécie de perfeição, enquanto a coisa, né, a maçã na natureza, ela é uma alienação da ideia, ou seja, ela é um grau abaixo, no sentido de que ela não corresponde àquela perfeição da ideia. Tá? Não sei se eu estou sendo bem claro, que os conceitos do Hegel eles são mesmo complexos, tá? Mas imagine do seguinte modo, então, aí. Nós temos de um lado a ideia, que seria a ideia pura, né? E nós temos do outro lado o oposto, que seria a natureza, que é o que ele chama de ideia alienada, né? É um mundo sem consciência, é um mundo fora, externo, né? E aí o Hegel vai dizer que da junção da ideia com
a natureza, surge o espírito. E o espírito seria justamente uma espécie de consciência que se manifesta. Só para a gente entender, a ideia pura, por si só, é vazia. E a natureza pura, por si só, né, ela é externa e incompreensível, porque a maçã, por exemplo, a ideia da maçã, ela tá vazia, né? E a maçã, na natureza, a coisa maçã, ela tá separada, de certa maneira, ou seja, a coisa maçã não possui consciência, ela tá jogada lá. O que acontece? Segundo Hegel, quando há a junção da ideia com a natureza, esse conflito, né? E aí que é novamente a ideia de dialética, né? Quando uma tese, que é a ideia, se encontra com a sua antítese, que é a coisa, né? A natureza, eles se juntam naquilo que o Hegel chama de espírito. Então, o espírito é a atividade da consciência que se manifesta, tá? Para que isso fique mais claro, eu quero que vocês entendam da seguinte maneira, tá? Vamos pensar assim. A maçã, sozinha, não tem nem nome, porque ela não, na natureza ela não tem um nome. Ninguém deu o nome. Ela não tem uma descrição, ela não tem uma definição, ou seja, a maçã, na natureza, ela é totalmente inconsciente, tá? Enquanto só a ideia de maçã também, ou seja, a simples definição de maçã, a simples ideia do que uma maçã também não é vazio. É a mesma coisa se eu chegar para uma criança e simplesmente falar para ela o que é uma maçã sem dar para ela uma maçã para que ela veja, para que ela experimente. Por mais que eu tente falar do sabor da maçã, por mais que eu tente dar uma definição para a maçã, essa ideia pura somente da maçã não é capaz ela é vazia, então a criança não vai entender. Ou seja, a criança só vai compreender, ou seja, só vai surgir o espírito, ou seja, a consciência que vai se manifestar no momento em que ideia e natureza se unem, ok? Então, no momento em que a maçã encontra a ideia de maçã no espírito, tá? A ideia de espírito aqui, ela é um pouco complicada, porque quando o Hegel fala de espírito, ele não é muito direto, sabe? Ele não diz diretamente, espírito é isso, e ponto, tá? O termo espírito em alemão é Geist, tá? E Geist em alemão não significa simplesmente um espírito no sentido assim religioso do termo, tipo uma alma. Muito pelo contrário. O espírito tem a ver com consciência. Só que a consciência, ela não tem só o grau do indivíduo que tem a consciência. Por exemplo, você tem uma consciência, eu também tenho. Esse é um nível da consciência, um nível do espírito, tá? Que se manifesta subjetivamente no indivíduo, tá? Se expressa nesse indivíduo. Tá? Só que esse primeiro momento, né, o espírito subjetivo, que é individual, ele está fechado no indivíduo. Ou seja, é o momento em que você, enquanto uma pessoa que tem emoções, desejos, imaginações, pensamentos próprios, esse é o chamado espírito individual, espírito subjetivo. Tá? Mas para Hegel, o espírito pode atingir outros níveis, tá? Por isso que ele não é simplesmente a consciência individual. Tá? O Hegel fala, por exemplo, do espírito objetivo, que seria justamente a contradição, né, do espírito subjetivo. Veja de novo a questão da dialética. Né? Nós temos
uma afirmação, que é o subjetivo, que é você, o eu, né? Depois nós temos uma negação do eu, que é o outro, ou seja, o espírito objetivo. E o que seria esse espírito objetivo? Segundo o Hegel, nós conseguimos percebê-lo de uma maneira bem clara na vida coletiva e na vontade coletiva que surge daí, né? Por exemplo, a estrutura moral, as leis, a política, né? O Hegel dá o nome de tudo isso de mundo da cultura, tá? Então, existe o meu mundo interno, espírito subjetivo, consciência manifesta apenas em mim, individualmente, e eu tenho um mundo externo, que é esse espírito objetivo, que é esse mundo exterior que se expressa nessa vontade coletiva e tudo mais. Lembrem-se, até para ajudar você a entender esse conceito, vale apelar um pouquinho aí para o nosso amigo o Durkheim, tá? O Durkheim nos ajuda um pouco a pensar essa questão, porque o Durkheim falou da questão da consciência coletiva, lembra? O Durkheim falava na sociologia de consciência individual e consciência coletiva. A gente pode tentar entender essa noção do espírito subjetivo e do espírito objetivo mais ou menos nesses termos, tá? Então, veja bem, o que é o espírito subjetivo, então? É quando a ideia e a natureza se encontram e se manifestam em mim, enquanto indivíduo, né? E o que é o espírito objetivo? É quando a natureza e a ideia se encontram nesse mundo da cultura. Tá? O Hegel vai dizer que é possível atingir um terceiro nível do espírito, que é mais amplo ainda, que ele chama de espírito absoluto. Tá? O que seria o absoluto? Vamos lá. O absoluto, ele seria a síntese dessa dialética, tá? É quando o espírito, ele não está mais nem preso a um sujeito ou a uma cultura. É quando ele sobrevoa tudo isso, de certa maneira, tá? Tanto é que ele vai dizer que a melhor expressão desse espírito absoluto é a própria filosofia, porque a filosofia ela é capaz justamente de sobrevoar, né, de ir além. Né? Ele até usava a metáfora da coruja, né, para falar sobre isso. A filosofia ela não é nenhum conhecimento simplesmente do indivíduo, né? Ou seja, a filosofia não é um conhecimento sobre sobre o eu, mas a filosofia também não é um conhecimento sobre o mundo externo. Né? A filosofia, antes de tudo, é um conhecimento sobre o todo, que envolve o eu e o externo. Tá? Eu sei que pode parecer um pouco complicado essa ideia, mas imagine o seguinte, tá? Eu vou tentar dar um exemplo que acho que vai conseguir apresentar a ideia de uma maneira mais clara. Tá? Imagine da seguinte maneira. Você tem, de um lado, né, por exemplo, a tua consciência sobre as tuas vontades, os teus desejos e as suas emoções. Tá? Ok? Esse é o primeiro nível do espírito. Né? Quando você liga a televisão e você vê todo esse debate sobre coronavírus e tudo mais, e você vê as ações dos governos, né, e toda a campanha que está sendo feita, e a população e tudo mais, você está entrando em contato aí com um segundo nível, né? Ou seja, você está saindo do eu e indo para o mundo externo, o mundo da cultura. Né? Bom, só que dentro disso você ainda está preso ou ao eu ou ao outro, né? Ou a si mesmo ou ao mundo da cultura. A filosofia é justamente esse sobrevoo. Por quê? Porque ela não vai pensar nem no eu e nem no mundo da cultura. Ela vai pensar
na existência como um todo, tá? Por isso que, inclusive, é difícil de compreender, porque para o Hegel, o espírito absoluto é difícil de atingir, inclusive. Tá? Ou seja, não são todos aqueles que atingem o espírito absoluto, porque ou nós ficamos presos no espírito subjetivo ou no espírito objetivo. Tá? Lembra que no início eu havia dito que a dialética ela rege as leis da própria realidade? Então, a filosofia é o estudo da realidade. A filosofia não é estudo da cultura e a filosofia também não é estudo do eu. A filosofia é o estudo da própria realidade. E para eu estudar a própria realidade, eu preciso atingir esse nível que ele chama de espírito absoluto, tá? Que é o momento em que o espírito atinge essa consciência do todo, tá? Soa um pouco místico até, né? Às vezes. E eu até entendo que soa um pouco místico, mas porque é complicado a gente entender de maneira bem clara. Mas o grande lance, né, que a gente precisa se apegar aí para conseguir pelo menos entender o mínimo do pensamento do Hegel, é que para ele a própria realidade segue as leis racionais da lógica dialética, tá? E que a única forma de nós percebermos isso não é estudando o eu, nem estudando o mundo da cultura, mas é estudando o todo, o ser, a existência como um todo. Tá? Então a filosofia para Hegel ela é dialética porque ela é justamente o estudo do ser, né? Dessa existência que é esse todo que ele chama, né? Essa realidade. Bom, gente, eu sei que é complicado, tá? Não é simples mesmo. Portanto, leiam o conteúdo, tá? O conteúdo está no link, que está inclusive na descrição do vídeo aqui. Mas eu já havia enviado para vocês esse conteúdo. Então, acessem aí, leiam, façam suas anotações e depois, quando for necessário, nós conversamos lá no grupo para vocês tirarem alguma dúvida, tá? Abraços e se cuidem. Beijos.